Mas uma pergunta interessante, Everendo, para a gente falar aqui é sobre o surgimento do que formalmente ficou conhecido como a filosofia, né? Existe, semelhantemente, eu acho que a gente poderia dizer, a um marco que ficou conhecido como o estopim ali da Reforma Protestante com Lutero. A gente poderia tentar apontar para um marco para o surgimento do estudo da filosofia. Qual seria esse? Como é que é o seu surgimento? É muito legal. Tem uma obra do Gordon Clark, na qual ele começa dizendo exatamente o dia e a hora na qual a filosofia nasceu. Eu não lembro exatamente aqui, mas Uhum. ele diz exatamente assim o horário e a... Porque obviamente, isso é uma anedota, né? Não é Sim. assim é uma anedota do ambiente acadêmico, mas é porque Sim. tem a ver com um eclipse solar que teria sido previsto por Tales de Mileto, que é o primeiro dos pré-socráticos, e esse eclipse teve um horário, e etc. E essa predição desse eclipse é apontada assim anedoticamente como o marco da origem da filosofia lá no século VI, se não me engano, antes de Cristo. Então, há consenso, Saor, de que aquilo que nós chamamos de filosofia hoje nasceu na Grécia Antiga. Por que eu estou dizendo aquilo que nós chamamos de filosofia hoje? Porque existe muito debate também quanto ao fato de já existir filosofia antes. Inclusive, existem muitos estudiosos que procuram olhar para o pensamento desenvolvido no Antigo Oriente Próximo, onde está, por exemplo, o pensamento do povo de Israel no passado, no Antigo Testamento, que tem toda uma tradição, que é uma tradição de sabedoria. Então, quando a gente olha para os Provérbios, para o livro de Eclesiastes, ali a gente tem toda uma tradição de sabedoria que resguarda muitas semelhanças com textos de natureza filosófica. Se a gente lê o livro de Eclesiastes, por exemplo, parece que a gente está quase lendo um livro de um existencialista, não é? Alguém que está olhando para a vida, nesse caso aqui, um existencialista ateu, né? Olhando para a vida, ignorando Deus e tentando encontrar sentido na vida à parte de Deus. Então, esse é um debate grande. Eu acredito que é possível estabelecer algum paralelo entre o pensamento de natureza filosófica que nasce na Grécia Antiga com aquilo que há na tradição de sabedoria judaica, por exemplo. Eu acho que todo cristão que fala sobre filosofia deveria dar esse passo atrás e estudar um pouquinho a sabedoria judaica. E é algo interessante, porque o Frame começa aqui exatamente fazendo esse movimento. Ele tem um item aqui no primeiro capítulo, que é o item E, que é filosofia bíblica, não é? Ele trabalha um pouco com essa questão aqui na sua obra. Então, é uma questão discutível, mas o que a gente chama de filosofia hoje nasceu na Grécia Antiga, aí no quinto, sexto século antes de Cristo, com essas figuras que foram os filósofos pré-socráticos que tinham uma preocupação básica, que era a pergunta quanto ao arqué. Arqué é a palavra grega para origem ou para princípio. É de onde vem a nossa palavra arqueologia, por exemplo, né? Estudo da antiguidade, dos começos. Então, a grande preocupação original da filosofia é essa preocupação com o arqué. Não apenas no sentido de origem temporal, não é? De quando é que as coisas surgiram, e nem de origem histórica, não é só um quando, mas é um princípio no sentido de fundamento, não é? Fundamento lógico da realidade, fundamento existencial da realidade. Então, os primeiros filósofos estão perguntando o que é o arqué, não é? Qual é a origem, qual é o princípio fundamental que une as coisas nas quais nós
a realidade na qual nós estamos, de alguma forma, inseridos. Sim, inclusive é interessante a gente perceber aqui mais uma vez a conexão, de alguma maneira, entre a teologia e filosofia, com respeito a essas preocupações, porque a gente olha para o Evangelho de João e vê ele começando justamente com a apropriação de termos que eram usados para essa discussão, que é justamente o arché, o princípio, no princípio ali, né, tá falando, e o logos, que é o verbo, né? Então, no princípio, era o verbo. E aí a gente vê João conectando essas coisas e falando sobre isso, só que a partir de uma visão cristã, visão bíblica, né? Interessante essa conexão, né? Perfeito. Veja bem, olha como é que, mais uma vez, nós como cristãos, nós somos chamados a esse bom retrocesso à sabedoria antiga, né? Porque é curioso perceber que esse Logos, que João fala a respeito dele no capítulo 1 de João, e de fato não há nenhuma dúvida que ele está fazendo algum tipo de conexão com a filosofia da sua época, que apontava o Logos como esse princípio fundamental, mas é interessante perceber que quando a gente retroage ao Antigo Testamento, especificamente ao primeiro capítulo da Bíblia, a gente tem ali o davar, que é a palavra hebraica para palavra, não é? A mesma palavra, que é ou o mesmo sentido, que é o sentido de Logos lá em João. Então é muito interessante perceber como embora João esteja dialogando com o pensamento do seu tempo, o seu fundamento ou a sua base é a tradição antiga de sabedoria herdada desde o período do Antigo Testamento. Então, essa continuidade, né, é muito bela, eu acho que é importante a gente perceber isso.